241 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 201, Yang Zixian autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nublina voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Yang Zixian apenas franziu a testa e expressou seu desgosto. No entanto, permaneceu em silêncio. Seu silêncio em relação ao Gorduan transmitia a mensagem de que ela jamais se rebaixaria a ponto de falar com alguém de sua estatura. Li Hu deu uma risadinha. Yang Zixian. Não te vejo há 4 anos. Seu temperamento parece estar bem melhor agora. Por favor. Yang Zixian respondeu apenas com uma única palavra. Que mulher arrogante e orgulhosa. Olhando para a moça, toda vestida com roupas de grife, ela parecia ter vindo de uma família rica. Ninguém ousou se exibir publicamente e guardou seu próprio julgamento. Todos voltaram para a louça e deixaram as coisas seguirem seu curso. O mundo não vai parar de girar só por causa de uma pessoa. É melhor não pensar de forma tão egoísta. Zhang Yang apenas sorriu com conhecimento de causa. Mesmo que Yang Zixian se esforçasse ao máximo para interpretar o papel da beldade fria e nobre, ele a reconheceu imediatamente. Esta não era sua verdadeira natureza, mas uma persona cuidadosamente elaborada para expressar seu aparente status. Em outras palavras, é uma expressão derivada de motivações psicológicas. Ao encontrar uma verdadeira dama, a pessoa tentaria conscientemente imitar o comportamento, pois o consideraria superior e exemplar. No entanto, se ela não conseguisse se comportar como a original, acabaria estranha e esquisita. Algo estaria errado. Ela deixaria de retratar o verdadeiro comportamento nobre, tornando-se egoísta, rude e distante. Um bom exemplo seria Sun Xiu. Era assim que uma rainha do gelo, descolada e de verdade, deveria se comportar. Ela faz o que pensa e, sempre que encontra algo que não lhe agrada, imediatamente toma uma atitude. Ela faz isso sem hesitar, pois é a sua verdadeira natureza. Pessoas verdadeiras consigo mesmas não precisariam fingir. Isso seria expresso naturalmente. Após um curto período de silêncio, o barulho retornou e a atmosfera no salão voltou à sua animação. À mesa, Yang Zixian estalava a língua com uma careta fria e condescendente. Ao virar para a esquerda, ouviu-se um TSK. Ao virar para a direita, ouviu-se outro TSK. Ela estava descontente, aparentemente insatisfeita com alguma coisa, e fez um grande alarde disso. A certa altura, o Gorduan não aguentou mais. Quando estava comendo alegremente, levantou a cabeça e viu um rosto enegrecido e enojado. Como ele conseguia comer em paz? Riu sem jeito de novo e disse, Yang Zixian. Então, onde você está trabalhando? Se fosse Sun Xiu, ela nem se daria ao trabalho de olhar para você, muito menos responder a sua pergunta. Você poderia enrolar a lua e escurecer o sol, mas ela ainda ignoraria toda a sua existência. Por outro lado, esta senhora, que adorava se exibir, fingiu enrolar um pouco, mas acabou respondendo ao Gorduan em um tom bastante alegre, não é nada. Estou trabalhando como subchefe no Departamento de Indústria e Comércio na província de Shandong. Isso é real. Wang foi o primeiro a se assustar. Seu rosto estava cheio de excitação e choque. Você se formou recentemente e conseguiu trabalhar no governo como um chefe. Meu Deus, estamos falando do Departamento de Indústria e Comércio. O departamento mais lucrativo. Zhao Yishan parecia estar formando uma aliança com o Gorduan. Entre as 3 rainhas, apesar de Li Hu ser a viúva rica devido à sua herança milionária, Yang Zixian parecia estar em uma posição ainda melhor. Não importava quanto dinheiro Li Hu tivesse, todos sabiam que ela obtivera vendendo o próprio corpo. Com o rótulo de viúva solitária em sua cabeça, todos os outros a desejariam. Ela não representava nenhuma ameaça para Zhao Yishan. Mas Yang Zixian era diferente. No ensino médio, ela era chamada de garota gênio e rainha da beleza. E, naquele momento, ela ostentava a aura de nobreza e uma posição social bastante boa. Em um instante, ela conseguiu criar uma enorme distância entre elas. Os outros só conseguiam olhar para ela como se ela fosse mais alta do que qualquer um deles. A refeição e a reunião que estavam tendo naquele momento eram tudo por causa de Lady Zhou Kangming. Mas quando pessoas como Fatian, Li Hu e Yang Zixian apareceram e ganharam os holofotes, Zhao Yishan ficou sem palavras. Ela riu levemente e disse, ouvi dizer que subir na hierarquia do departamento é tão fácil quanto desatar o cinto de segurança. O líder certamente me atenderia.
Que declaração venenosa! Zhang Yang acreditava piamente que, se Sun Xiu estivesse ali e ouvisse o que Zhao Yishan acabara de dizer, o rosto desta ficaria com uma marca de mão avermelhada na bochecha. No entanto, após ouvir, Yang Zixian apenas sorriu e respondeu calmamente: meu pai é o chefe da magistratura da província de Kanglang. Chefe de magistrado. É um líder provincial. É o mesmo que governador local. Não é de se espantar. Ah! Não é de se espantar. Todos trocaram olhares de compreensão. Viraram-se para Yang Zixian e a fitaram com respeito. Um cidadão não pode competir com um oficial. Essa era a crença do povo chinês desde os tempos antigos. Zhang Yang voltou a observar sua expressão aparentemente indiferente e casual. Ele pôde facilmente observar e detectar que ela estava, na verdade, expressando um toque de prazer. Desde o início lento até o momento em que revelou a informação sobre seu pai, Yang Zixian queria vivenciar o choque da multidão. E ela conseguiu. Quando estava no ensino médio, Yang Zixian era quem Zhang Yang mais admirava. Ele realmente amava sua conduta e elegância. No entanto, do jeito que as coisas estavam agora, ele nem sequer pensaria em se casar com ela. Mesmo que quisesse voltar para ela, ele recomeçaria tudo de novo, só por diversão. Uma vez que um relacionamento com ela durasse muito tempo, ninguém suportaria sua atitude snob. Para se qualificar como uma verdadeira beldade, um rosto bonito por si só não basta para passar no exame. Sem um senso de independência, uma beldade não seria diferente de uma bela pintura. Na China antiga, uma suposta beldade clássica precisava ser boa com instrumentos musicais chineses antigos, guqin, xadrez chinês, livros, desenho, caligrafia e muito mais. Zhao Yishan estava amargurada. Mas quando estava prestes a ficar ainda mais emburrada, de repente percebeu, entre as três rainhas da beleza, ela era menos bem-sucedida. Uma tinha uma herança de $1 milhão. A outra era filha de um chefe de magistrado. Quanto a ela, sua origem familiar era bastante normal. Mesmo tendo conseguido um marido rico, como poderia se comparar às outras duas? Por isso, Zhao Yishan falhou em sua intenção de envergonhar ainda mais Zhang Yang. Ela baixou a cabeça em silêncio e comeu a refeição à sua frente, lambendo as próprias feridas em silêncio. O salão inteiro ainda estava bastante animado. Muitos deles ainda bebiam e conversavam alegremente. Lentamente, passaram quase 2 horas no refeitório antes de, um por um, começarem a ir embora. Os olhos de Zhou Kangming estavam cheios de luxúria e depravação, olhando a cada oportunidade para o peito magnífico de Li Hu e gritando: pessoal! Pessoal! Já que é uma ocasião tão rara para todos nós nos reunirmos, vamos continuar a festa. Que tal uma ida ao centro de karaokê KTV? Ah! Parece bom! Não, não podemos ir. Deixamos nosso bebê em casa e temos que voltar em breve. Eu vou. Eu vou. Gra. Que pena. Tenho trabalho amanhã. Uma parte da multidão pôde participar, enquanto os outros tiveram que ir embora. Após a contagem, cerca de 40 pessoas tiveram que voltar para cuidar dos filhos, enquanto outras tiveram que trabalhar no dia seguinte e descansar mais cedo. No final, restaram apenas 12. Zhang Yang queria ir embora, mas foi arrastado novamente por Fatian. Fatian havia conseguido se conectar com um ex-membro do comitê disciplinar. Por isso, ele queria que Zhang Yang o acompanhasse e se divertisse no karaokê. Quando saíram do prédio, Zhang Yang sussurrou para o Gorduan: seu gordo de merda. Você não odiava o Ali? O Ali era a diretora do comitê disciplinar da turma em que estudavam naquela época. Sempre que Zhang Yang e Fatian se metiam em encrenca, o Ali era quase sempre a responsável, devido às suas tendências de delatora. Isso os levou a escrever dezenas de livros sobre punições. Naquela época, sempre que Fatian ouvia o nome Li, rangia os dentes com tanta força que era capaz de triturá-los em pedaços. O Gorduan riu. É porque nós merecíamos naquela época. Agora, vou furá-la de verdade, como vingança pelo que ela fez conosco. Zhang Yang revirou os olhos. O Gorduan estava realmente além de qualquer salvação. De volta ao estacionamento, o Gorduan galantemente puxou Ali pela mão para ir em seu carro. Ele se virou e disse a Zhang Yang: mano, este carro não tem mais espaço para você agora. Que tal você se juntar àquela Li Hu? Suas mãos flácidas apontaram para o sorridente Li Hu. Zhang Yang: junte-se a mim. Vamos cavalgar. Li Hu acenou para Zhang Yang.
Agora que chegou a esse ponto, Zhang Yang não teve escolha a não ser sentar na Ferrari de Li Hu. Naquele momento, todos conseguiam distinguir facilmente quem tinha fortuna e quem não tinha. Fatian tinha sua Maserati, Li Hu tinha sua Ferrari, e ambos os carros eram esportivos mundialmente famosos. Alguns tinham carros que custavam, no máximo, entre 200 mil e 300 mil dólares, enquanto a maioria tinha carros que custavam apenas cerca de 100 mil dólares. Observando a Maserati e a Ferrari se afastando, deixando apenas um rastro de poeira para trás, a multidão se encheu de admiração e inveja. Zhao Yishan ficou ainda mais furiosa. O sangue já havia sumido de seu rosto. Cerrando os punhos de pura raiva, ela se virou e viu o Toyota de 600 mil dólares de Zhou Kangming. Ela sentou no banco do copiloto e bateu a porta com força. Seu rosto ficou amargo. Zhou Kangming não teve reação ao que acabara de acontecer. O que só podia significar que sua atenção não estava mais em Zhao Yishan. Comparado à beleza natural de Zhao Yishan, o estilo maduro de Li Hu despertara nele uma nova espécie de desejo. Quando ainda estava no ensino médio, sempre soube que Li Hu era uma vagabunda. Agora que ela havia perdido o marido, ele não acreditaria que a mulher pudesse suportar ficar sozinha por muito tempo. Se ao menos se esforçasse, acreditava que conseguiria fisgar a viúva e, então, mataria dois coelhos com uma cajadada só, reivindicando sua fortuna e seu corpo. Mas seria ainda melhor se ele também pudesse ter Yang Zixian em mãos. Se conseguisse, poderia morar com as três rainhas da beleza. Isso seria a realização do seu sonho de vida. Com um sorriso lascivo, Zhou Kangming ligou o carro e saiu do estacionamento. Ponto. O som do motor da Ferrari rugia pelas ruas estreitas da cidade de Zhoushu. Ei, ei, ei. Você não está realmente tentando causar um acidente, está? Gritou Zhang Yang enquanto tentava se estabilizar no carro. Observando os carros sendo ultrapassados por aquele esportivo vermelho a uma velocidade incrível, Zhang Yang não pôde deixar de sentir e demonstrar seu horror. Mesmo tendo morrido uma vez, isso não o transformou em um aventureiro. Pelo contrário, seria a coisa mais patética para ele morrer em um acidente de carro. Li Hu riu alto, tremendo descontroladamente enquanto ria, fazendo seus enormes seios balançarem vigorosamente. O que houve, Zhang Yang? Naquela época, você era o cara que chamavam de aventureiro da escola. Era tudo fachada de Zhang Yang, o medroso. Zhang Yang se forçou a rir. Não tenho medo de lutar. Mas não quero morrer em vão num acidente de carro. Assista. Li Hu freou bruscamente. A tremenda inércia empurrou Zhang Yang para frente, jogando-o de cara no painel. Ele teria quebrado o nariz se não tivesse se protegido com os braços. Ele não estava usando o cinto de segurança. Kemi, Zhang Yang se virou para encará-la. Mas quando estava prestes a lhe dizer o que pensava, Li Hu já o havia segurado e o colocado em seu colo. Ela ergueu seu queixo e lhe deu um beijo profundo e apaixonado nos lábios. Ô seu safado! Depois de um tempo, Li Hu interrompeu o beijo. Ela olhou para ele, com olhos brilhantes de luxúria, enquanto falava com ele de forma brincalhona. Zhang Yang não sabia o que pensar ou sentir. Instintivamente, tentou empurrá-la, mas sentiu suas mãos afundarem profundamente em seus seios voluptuosos. Uma sensação maravilhosa e feliz, que normalmente se encontra no paraíso, percorreu suas palmas. Aquele choque repentino deixou suas mãos ali por um tempo um pouco longo demais. Pelo visto, parecia que ele fez isso de propósito. Eu posso explicar, gritou Zhang Yang. As cores haviam desaparecido de seu rosto. Seus sentidos estavam apenas começando a retornar. Tentar dar uma desculpa só significaria que você é a culpada, disse Li Hu. Ela ergueu as mãos e as passou pelos próprios lábios avermelhados, provando os próprios dedos. Em seguida, colocou o indicador na boca e o lambeu com muita sensualidade. Gemeu e se tocou como se provar a saliva restante em seus lábios lhe tivesse dado prazer supremo. Eu queria te beijar há 5 anos. Agora, meu desejo se realizou. Ah! Que delícia! Morpeg, Legendary Guardian capítulo 202. Um encontro casual no karaokê. Existe uma música com a letra que diz assim: o coração de uma mulher é como um quebra-cabeça. Zhang Yang não entendia o que estava acontecendo com ele. Será que ele renasceu com o atributo oculto de um bastardo? Sun Xiu queria que ele fosse seu namorado. Bem, tecnicamente, ele pediu. Li Hu tem aquele olhar de estou te masturbando há vários anos. Se ele não tivesse morrido e reencarnado,
teria rapidamente embarcado nesse trem do prazer e ido para a vila do sexo. No entanto, desta vez, em seu melhor juízo, ele não poderia aceitar as coisas assim, literalmente. Os deuses devem estar loucos. Como puderam brincar com a vida dele? Zhang Yang nunca desejou ser o centro de um harém enorme. Porque os deuses continuariam enviando essas atrevidas para obrigá-lo a cometer tais pecados. Mas o que Zhang Yang não sabia era que o coração de uma mulher era muito mais simples do que ele imaginava. As mulheres encaram o romance de uma forma mais simples do que os homens imaginam. Para começar, os homens que elas gostariam de ter deveriam ter estes 3 atributos: bonito, inteligente, famoso. Zhang Yang não tinha a aparência de um astro, mas era alto e musculoso. Além disso, ele era, de fato, um dos garotos famosos do ensino médio. Naquela época, Li Hu se apaixonar por Zhang Yang não foi por acaso. Anos depois, ela abandonou a universidade para se casar com uma mina de ouro velha e feia. Toda vez que dormia, sonhava com seu primeiro amor, e esse era Zhang Yang. Dito isso, naquela época, Li Hu não tinha plena consciência de sua paixão por Zhang Yang. Mas, depois do casamento, passou a comparar constantemente o marido e Zhang Yang, criando sua própria imagem fantasiosa de Zhang Yang, intensificando seu amor por Zhang Yang. Talvez aquele por quem ela realmente se apaixonou não fosse o atual Zhang Yang, mas sim o delinquente do ensino médio. Essas emoções puras e inocentes esculpiram o Zhang Yang perfeito em sua mente. Li Hu ligou o carro novamente e partiu. Desta vez, dirigiu normalmente, sem acelerar como um piloto de F1. Baixou o vidro do motorista e deixou o vento soprar seus cabelos aleatoriamente. Ela tinha um sorriso no rosto. Seu sorriso era genuíno e feliz, como se ela nunca tivesse experimentado a verdadeira felicidade há muito tempo. Eu amo essa sensação. A sensação de quando você deixa o vento te levar para longe. Essa sensação de liberdade e de poder simplesmente esquecer tudo o que eu quero. É por isso que eu amo dirigir. Pela aparência, Zhang Yang podia ver claramente que, embora tivesse herdado uma grande fortuna, ela também estava sobrecarregada por algo invisível. Meu marido não tinha filhos legítimos. No entanto, ele tinha muitos sobrinhos e sobrinhas. Esses pequenos patifes estão me assediando há algum tempo, instando-me a abrir mão da herança do meu falecido marido. Eles têm me insultado de todo tipo. Me chamaram de raposa astuta. Me chamaram de bruxa. Disseram que eu não merecia herdar nada. Mas tudo o que vejo e ouço é a mesma coisa. Eles só querem o dinheiro. Zhang Yang ouviu as reclamações dela e se virou para a janela. Enquanto luzes e sombras atravessavam o carro, iluminando o interior momentaneamente, ele respondeu: é direito deles falar, e seu direito de ignorar. Não se preocupe com os outros. Li Hu ficou surpresa com suas palavras e sorriu alegremente. Bem, o que dizem era verdade, de qualquer forma. Eu causei a morte do meu marido. Seu rosto tornou-se solene. Aquele velho tinha um coração fraco. Numa noite fatídica, quando ele estava na cama comigo, eu queria dar a ele um filho muito bom. Mas, mal sabia eu, sexo é bastante cruel. Ter o máximo prazer na cama é realmente um sonho. Mas ele era velho, seu corpo não funcionava como antes. Ele teve que recorrer a medicamentos e suplementos se quisesse me ter na cama. Eventualmente, uma coisa levou a outra. Ele morreu em meus braços. Ela zombou. Mesmo assim, eu me senti melhor depois que ele se foi. Eu preciso ver a cara feia dele de novo. Você precisa saber que quando meus pais viram o genro, pensaram que ele era o avô do meu marido. Avô. Você entende a gravidade desse assunto? Depois que eu esclareci as coisas com meus pais, eles me repreenderam naquela noite e até se recusaram a comparecer à recepção. Eu envergonhei minha família. Zhang Yang permaneceu em silêncio o tempo todo. Mesmo sendo velhos amigos, nenhum deles era próximo o suficiente para revelar segredos profundos um ao outro dessa maneira. Percebendo seu silêncio, Li Hu finalmente parou de falar e seguiu viagem pela noite. Nenhum dos dois se olhou depois disso. Após aproximadamente 10 minutos, Li Hu entrou em um estacionamento. Os dois permaneceram em silêncio enquanto desciam do carro e se afastavam. A uma curta distância, Zhou Kangming e o restante do alegre grupo já aguardavam. Por que demorou tanto? Perguntou Zhou Kangming, enquanto seus olhos alternavam entre Zhang Yang e Li Hu, desconfiados. Sua voz tinha um toque de ciúme. Do outro lado, o braço direito do Gorduan envolvia a cintura fina de Wai Li.
Ele havia seduzido e reivindicado completamente Zhao Kangming. O que a demora dele tem a ver com você? Li Hu sorriu, brincalhona. Eu estava transando com a Zhang Yang no caminho para cá. Por isso me atrasei. Depois que ela disse isso, todos ficaram completamente perplexos. Contando o tempo que levaram do hotel até ali, estavam atrasados apenas alguns minutos. Não importava a rapidez com que algumas pessoas o fizessem, não poderiam ter realmente cometido o ato que ela alegava. Mas isso não vinha ao caso. Pensar que ela ousaria usar esse termo para brincar era apenas mais uma prova de sua ousadia. Além disso, ela só havia permitido que Zhang Yang entrasse em seu carro e mais ninguém. Quem mais poderia dizer o contrário? Zhou Kangming ficou ainda mais ciumento. A verdade é que Zhao Yishan não era tão bonita e atraente quanto Li Hu, mas dizem que uma flor silvestre floresceria melhor do que uma flor em vaso. O que você não pode possuir torna-se ainda mais valioso para você. Como Zhao Kangming pretendia possuir Li Hu e tudo o que ela possuía, era apenas um reflexo natural direcionar ciúme e ódio para Zhang Yang. Vamos lá. Vamos explodir nossas cordas vocais. Todos saíram do estacionamento e se dirigiram a um karaokê chamado Dream City. Desta vez, foi Zhao Kangming quem pagou a taxa e reservou uma sala privativa para eles cantarem. Após a transação, uma bela recepcionista conduziu o pequeno grupo a uma sala ampla. Todos pegaram uma caixa grande de cerveja e começaram a cantar com as luzes apagadas. À medida que as luzes diminuíam, todos pegaram os microfones e a areia com a cerveja nas mãos. Yang Zixian não sabia o que pensar naquele momento. Embora estivesse constantemente se exibindo, como se estivesse menosprezando a todos, eventualmente, ela apareceu. No entanto, ela se escondia silenciosamente em um canto, ocasionalmente olhando para Li Hu e Zhao Yishan. Talvez ela estivesse julgando silenciosamente as duas moças que foram, respectivamente, a rainha da turma e a rainha da escola, com seus olhos penetrantes. Zhang Yang não cantou junto. Abriu uma garrafa de cerveja, soprou a tampa da boca e bebeu tudo de uma vez. Virou-se e encontrou Fatia e o Ali bisbilhotando em um canto. Mesmo com as luzes apagadas, ele conseguia distinguir a silhueta deles. Ambos estavam praticamente grudados um no outro como sanduíches. Agora, mesmo sem conseguir distinguir o que estavam fazendo, até um idiota conseguiria adivinhar facilmente. Ainda assim, o homem era solteiro, e o mesmo se aplicava à mulher. Não importava o que fizessem, não era da conta de Zhang Yang. Zhou Kangming era o monopolizador do microfone. Mesmo quando seu canto estava sempre desafinado, ele ainda segurava o microfone sem dar chance aos outros. Ele até piscou para Li Hu sedutoramente, despertando a fúria de Zhao Yishan. Mesmo estando bastante escuro, suas bochechas vermelhas e brilhantes eram capazes de praticamente incendiar o ambiente. Li Hu. Vamos cantar juntos. Zhou Kangming escolheu propositalmente um dueto e corajosamente convidou Li Hu para ser sua parceira. Olhando para Zhao Yishan com um olhar de pena, ela entendeu como se sentia e balançou a cabeça. Desculpe. Eu não conheço essa música. Isso não pode ser. Todos nós sabemos que você era praticamente um superstar no ensino médio. Aliás, ainda sabemos que você pode ser um superstar algum dia. Como você pode não cantar essa música? Zhou Kangming estava usando o poder do álcool dentro de si para falar com tanta ousadia. Zhao Yishan finalmente perdeu o controle. Ela se levantou. Kangming. Vou sair para comprar algumas coisas. Vem comigo. Ela o puxou, ou melhor, o arrastou para fora do quarto, obviamente para lhe dar umas boas dicas. Quando o casal furioso voltou, Zhang Yang e Li Hu estavam cantando a mesma música que Zhou Kangming havia escolhido antes. Foi como um tapa forte na cara. Zhou Kangming ficou emburrado. Se sua timidez fosse boa, ele já teria percebido o sinal revelador de que Li Hu não tinha interesse nele. Ele conseguiu possuir Zhao Yishan atraindo-a com seu dinheiro. No entanto, Li Hu era uma viúva rica. O que o dinheiro faria com ela? Ela poderia ter vários dígitos a mais em sua fortuna. Que razão havia para ela admirar Zhou Kangming? Por quê? Por quê? Zhao Kangming não conseguia entender. Ele queria humilhar Zhang Yang, mas nada passava do estágio de planejamento. Antes que pudesse dar o primeiro golpe, já havia levado vários tapas na cara. Como isso aconteceu? Zhang Yang cantou a música junto com a Li Hu porque foi forçado a fazê-lo. Depois daquela música, Zhang Yang rapidamente voltou para seu assento e se colou nele.
Não importava o quanto Li Hu tentasse empurrar, arrastar e persuadir, Zhang Yang estava determinado a permanecer parado. A cantoria continuou por mais uma hora. A essa altura, Zhang Yang já havia bebido de 4 a 5 garrafas de cerveja. Um desconforto repentino o atingiu. Era como se sua bunda fosse explodir. Ele saiu rapidamente do quarto para procurar um banheiro, apenas para perceber que o estabelecimento não tinha um. Ele teve que deixar o centro completamente. Banheiros só estavam disponíveis nos fundos dos prédios por ali. Depois de atender a um chamado da natureza, Zhang Yang saiu do banheiro e retornou à sala de karaokê. Quando estava prestes a fechar a porta, ouviu um baque alto vindo do cômodo em frente. Viu uma figura sombria batendo contra a parede. Senhorita Yu. Não seja tímida. Volte. Vamos cantar um pouco mais. Imediatamente, um homem de meia idade, bastante corpulento, com uma enorme barriga de cerveja, saiu. Ele cheirava a álcool. A primeira pessoa a sair da sala foi uma jovem, com cerca de 20 e poucos anos. Ela tinha um corpo muito atraente, com picos frontais cheios e um bumbum curvilíneo. Seu rosto estava vermelho. Não era o tipo de vermelho que se vê em uma pessoa tímida, mas sim as bochechas vermelhas de uma pessoa que claramente bebeu demais. Seus olhos estavam desfocados. Em sua luta atordoada e desorientada, ela gritou: "Não. Eu não posso beber mais. Vou voltar." O homem deu um sorriso malicioso e agarrou a mulher. "Vai para casa." "Claro. Vou te mandar para casa", disse o homem enquanto agarrava a mulher e a puxava à força de volta para o quarto. A mão de Zhang Yang já estava segurando a maçaneta da porta, mas quando viu o rosto da mulher, Zhang Yang instintivamente caminhou até ela e agarrou a outra mão livre da mulher. O homem sentiu um puxão repentino. Puxou a mulher novamente, mas ela não se mexeu. Virou-se e viu um homem enorme segurando a mão dela. Irritado, ele a repreendeu: "O que você está fazendo? Solte-a." Zhang Yang respondeu calmamente ao homem de meia idade em voz baixa, enquanto o encarava fixamente: "Você não ouviu o que a professora Yu disse? Ela quer ir para casa, mas você a está arrastando de volta para o quarto. O que está planejando?" "Professor Yu?" O homem ficou atordoado e rapidamente expressou uma emoção compreensiva. "Vejo que você é aluno da senhorita Yu. Não se preocupe. Não há motivo para preocupação. Estamos cantando e bebendo juntos com mais alguns colegas de trabalho." Zhang Yang. A mulher se esforçou ao máximo para levantar a cabeça. Ela estendeu as mãos e agarrou as mangas de Zhang Yang com força, com uma expressão aterrorizada. Salve-me", implorou. Essa mulher era claramente uma das professoras que deram aulas para Zhang Yang na universidade. Zhang Yang assentiu confiantemente e disse: "Professor Yu, não se preocupe. Vou mandá-lo de volta para casa." Não ouse ir embora. O homem de meia idade estava visivelmente furioso. Sua mão ainda segurava o pulso frágil de Yuli. "Cuide da sua vida, garoto. Vá embora." Enquanto ele falava, outro homem saiu da sala. "Chefe Qian, há algo errado." Ele revelou o rosto e Zhang Yang reconheceu facilmente o homem. Era o reitor da FICT, Faculdade de Informação, Computação e Tecnologia. Seu nome era Obiua. Como ele não era uma boa pessoa no campus, os alunos lhe deram um apelido: Bunda de Macaco. Quando Monkey Bu viu Zhang Yang, ficou atordoado. Zhang Yang o reconheceu, mas o mesmo não aconteceu com o outro. Afinal, havia tantos alunos no campus inteiro que ele não conseguia se lembrar de todos os rostos. Ele ficou irritado. "Quem é você? Tentando agir como um bandido?" Zhang Yang riu ousadamente. "Não estou tentando, eu sou o cara. Pelo menos, não sou um canalha pretensioso que finge ser bonzinho enquanto planeja assediar uma garota. Vocês é que estão fingindo." "Besteira. Solta ela agora. Ou eu chamo a segurança." Monkey começou a ameaçar Zhang Yang. "HMPH", zombou Zhang Yang, com a velocidade da luz, desferiu um soco no ombro da pessoa chamada Chefe Qian. A dor era tão insuportável que o homem a soltou por reflexo. Zhang Yang se aproximou rapidamente, cobrindo Yuli atrás de si e preparando o punho. "Rabo de macaco. Você pode tentar, se tiver coragem." Ao ouvir Zhang Yang chamá-la de rabo de macaco, soube imediatamente que Zhang Yang era um aluno da sua universidade. Seu coração apertou. O passeio era todo para o sobrinho do reitor da universidade, Qian Hongwen, vice-chefe do departamento de publicações do governo da província de Kanglang.
Ele tinha um olho para Yuli e pediu a Monkey Boot que mexesse os pauzinhos para juntá-los. No entanto, Monkey Boot sabia que Yuli não era o tipo de mulher que abria as pernas por dinheiro. Se fosse esse o caso, ele a teria abordado antes. Então, para deixar as coisas menos suspeitas, ele convidou mais alguns professores de sua própria faculdade e fez do encontro com Qiang Hongwen uma mera coincidência. Todos começaram uma sessão de bebedeira e, a mando de Monkey Boot, os outros palestrantes forçaram Li Hu a beber. Sem nenhum esforço, conseguiram embebedá-la. Os demais palestrantes foram proativos e saíram rapidamente com várias desculpas aleatórias. As pessoas restantes na sala eram Monkey Boot, Qiang Hongwen e Yuli, fortemente embriagada. Embriagada e tonta, Yuli percebeu as más intenções deles e decidiu rapidamente sair do quarto. No entanto, estava tão tonta que precisou se apoiar na parede para se sustentar. Se não tivesse chamado a atenção de Zhang Yang, teria sido arrastada para dentro do quarto, e os eventos que se seguiram teriam sido extremamente indesejáveis. Este poderia ter sido o início da queda dela em sua vida passada. Se Zhang Yang fosse de fato um aluno da universidade, ele poderia usar sua autoridade para pressioná-lo. Se não fosse, o que viria a seguir seria um pouco duro. Monkey Boot lançou um olhar mortal para Zhang Yang e perguntou, em que ano você se formou? Nota TL. 1. Bunda de macaco. O autor usou um jogo de palavras que soava igual, mas era escrito de forma diferente. A palavra chinesa usada foi vírgula que soa como o mesmo que ponto significa macaco. Vírgula soa como bi, enquanto soa como pi, mas significava bunda. Assim, o jogo de palavras vírgula vírgula ou bi, pi, bunda de macaco. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 203, raiva pela donzela Zhang Yang ignorou completamente e se virou para Yuli, professor Yu. Vamos. Qiang Hongwen ficou imensamente irritado. Ele cruzou os braços, agarrou os ombros de Zhang Yang e o virou com força. O que você pensa que está fazendo? Deixe a mulher para trás. Alguns dias atrás, Qiang Hongwen estava no campus para se encontrar com seu tio. Coincidentemente, ele viu Yuli quando ela estava se abaixando para pegar os livros que havia deixado cair acidentalmente. Naquele momento, ele viu sua bunda pequena e rechonchuda colada no tecido da saia. O contorno perfeito, semelhante ao de um pêssego, estava tão vividamente pressionado que ele podia ver um toque de decote entre as duas protuberâncias. Uma onda fervente de luxúria surgiu e ele odiou o fato de não poder simplesmente correr para agarrar aqueles melões perfeitos. Tudo o que ele queria fazer era se enfiar naquele espaço perfeitamente formado. Quando Yuli se endireitou, ele viu seu rosto, que era tão bonito quanto o de uma superestrela. A luxúria nele subiu como Billy e ele não podia simplesmente deixá-la ir. Qiang Hongwen sabia que o Obiua, Monkey Boot, estava se esforçando para conseguir uma promoção. Então, Qiang Hongwen usou isso para provocar o homem, insinuando que tudo o que ele queria era tê-la em seu colo. Se conseguisse, a promoção estaria garantida. Sem pensar duas vezes, Monkey Boot aceitou a oferta. O plano foi traçado sem problemas. A ovelhinha estava prestes a cair na boca do lobo quando alguém apareceu inesperadamente para interromper. Como Qiang Hongwen conseguia manter a calma, como se tivesse levado um banho de água fria na cabeça. Como vice-chefe do departamento de publicações do governo da província de Kanglang, ele ainda era vice-chefe de uma instituição governamental. Se ele queria transar com uma mulher, por que precisaria se comportar? Se ele quisesse sua cama quentinha, centenas de mulheres pulariam em sua cama por ele. Zhang Yang franziu a testa furiosamente. Solte. Yuli era a mulher por quem ele secretamente se apaixonara desde que entrara na universidade. Mesmo que o tempo tivesse sido cruel com ele e o feito esquecer seu amor de juventude, ele jamais permitiria que uma mulher que conhecia fosse assediada bem na sua frente. Raiva, fúria, retidão, tudo o que ele pudesse imaginar, ele tinha. Como um homem de posição, tornou-se um hábito para uma pessoa como Qiang Hongwen menosprezar um Zé Ninguém como Zhang Yang. Ele berrou orgulhosamente, rapaz. Você sabe quem eu sou? Aquele clichê. Era como se quase todos os vilões dissessem a mesma coisa toda vez que eram desafiados. Zhang Yang zombou. O que me importa? Se você não me soltar, vai se arrepender do que vai acontecer depois. Toda a comoção atraiu a atenção do Gordon e dos demais ex-colegas. Todos saíram da sala, observando a situação, apenas para ver Zhang Yang e o homem obeso de meia-idade discutindo.
Zhang Yang é um garanhão. Ele seria capaz até de seduzir uma mulher enquanto ia ao banheiro. Mas, será que ele está começando uma briga? Com um forte amor fraternal, o Gorduan imediatamente soltou Ali. Como ele poderia permitir que essa luta continuasse sem ele? Ele se aproximou com passos largos e berrou: "E aí? Quer lutar?" Suas narinas estavam praticamente dilatadas de raiva. Mesmo não sendo um oficial de alta patente naquela província, o atual líder da província, Yang Balcon, era um velho amigo da época da universidade. Ele confiava nesse parente especial para fazer o que quisesse, como bem entendesse. À primeira vista, aquele gordo de merda parecia um bandido de rua. Será que ele estava procurando encrenca? Um bandido de rua comum, querendo brigar com um oficial do governo, logo de cara. Bastardo. Eu sou o subchefe do departamento de publicações do governo da província de Kanglang, Qian Hongwen. Tente me tocar se tiver coragem. Qian Hongwen decidiu estufar o peito para que aqueles dois pirralhos desatentos entendessem com quem estavam lidando. Como um astrofísico tentando explicar a teoria do espaço-tempo para uma criança de 5 anos, o Gorduan ficou bastante confuso com aquele título longo. A mente do Gorduan só pensava em garotas, mulheres, damas e brigas. Em sua perspectiva, os funcionários do governo eram governadores, prefeitos, líderes municipais ou líderes distritais. Quanto a chefes de departamento, o único chefe de departamento que ele conhecia era o chefe do departamento de segurança de uma empresa de transportes onde trabalhava. Com isso em mente, o Gorduan pensou que seu homem de meia-idade devia estar louco. Subchefe. Hein? O Gorduan cruzou as mãos. E daí se você tem alguns subordinados? Acha que estou com medo? Ligue para eles se quiser. Eu vou lutar o dia todo. Zhang Yang ficou impaciente. Olhou para baixo, para onde Qian Hongwen segurava suas mãos, e disse com um tom sério: 3 segundos. Se você não soltar, vai se arrepender profundamente. O que você está fazendo? Irritado, Qian Hongwen levantou a mão para dar um tapa em Zhang Yang. Uau! Zhang Yang levantou a perna e desferiu um chute forte. Qian Hongwen gritou de repente, com o rosto pálido. Ele tremeu um pouco ao recuar alguns passos. Sua garganta estremeceu um pouco antes de um alto ARGH sair de sua boca escancarada. Eca! O corredor de repente se encheu com o cheiro de álcool. Todos instintivamente taparam o nariz. Vê você! O que você fez? Você realmente atropelou um policial em campo aberto. Revolta. Rebelde. Monkebu rapidamente pegou seu telefone e discou 110. Ele não ousou chamar a polícia por medo de manchar a reputação de Qian Hongwen. Ele era um funcionário público, e ser visto em um centro de entretenimento, um estabelecimento de karaokê, seria bastante constrangedor para ele. Mas, agora que um policial havia sido abatido, ele tinha que fazer alguma coisa, ou ganhar a fúria de Qian Hongwen. Monkebu era categorizado como subordinado ao departamento de educação e, como sua universidade era do setor privado, nem mesmo um funcionário de nível municipal poderia tocá-lo, muito menos um funcionário provincial. Tecnicamente, ele não deveria ter medo de Qian Hongwen. Ainda assim, ele é sobrinho do reitor da universidade e poderia facilmente pedir à irmã para dizer uma ou duas palavras enquanto o marido dele estivesse dormindo ao lado dela. Se as coisas piorarem, ele pode não conseguir trabalhar em nenhum departamento. Isso foi da perspectiva dos bandidos. Todos os outros tinham seus próprios pensamentos sobre Zhang Yang agredir o autoproclamado oficial do governo. Wang Ai e Liu Qiming eram apenas pessoas comuns. Ficaram atordoados e imediatamente começaram a tremer de medo. Zhang Yang poderia tê-los envolvido em problemas, arrastando-os mar adentro consigo. Zhao Kangming estava extremamente feliz. Ele sabia que, uma vez que Zhang Yang tivesse ofendido um subchefe do departamento de publicações do governo da província, ele não poderia mais sair impune depois daquele acontecimento. Zhao Yishan também estava feliz por ter tomado a decisão certa de abandoná-lo naquela época. Se ela o tivesse seguido de perto, um homem que não conhece perigos, que age de forma arrogante e se mete em encrencas como a que acabara de acontecer na frente deles, ela teria que ficar de olho, com medo, até o fim da vida. Li Hu, por outro lado, estava transbordando de alegria. Ela pôde ver o selvagem e feroz Zhang Yang em ação novamente. Seu desejo por ele havia dobrado. Ela decidiu investir um pouco mais de dinheiro para ficar com ele.
Yang Zihu ficou bastante chocada com a atitude dele. Mais uma vez, estalou a língua por hábito. Ela pensou que, já que havia anunciado publicamente a posição de seu pai, ele pretendia tomar emprestado sua força e poder de influência para agir como bem entendesse. Mesmo assim, ele ainda era um conhecido. Como tal, ela estaria disposta a ajudar. Ainda assim, ela queria ter certeza de que conseguiria controlar Zhang Yang adequadamente. Se ele tivesse experimentado poder, poderia abusar dele. A verdade? Zhang Yang ousou derrubar Qian Hongwen porque estava se apropriando da força e do poder de influência de outra pessoa. O alvo não era Yang Zixian, mas sua própria namorada, Sun Xiu. Ela era a verdadeira deusa ali. Já que ele tinha esse poder na manga, por que não usá-lo? Zhang Yang não era o tipo de homem que confiaria na própria força para fazer justiça. Por que fazer algo quando você pode deixar outra pessoa fazer por você? Qian Hongwen estava bêbado e queria estuprar uma mulher indefesa. Essa informação gentil com certeza alimentaria a chama gélida de Sun Xiu. Os chutes dela seriam definitivamente mais fortes e fortes que os dele. Professor Liu, por favor, levante-se. Vou mandá-lo para casa. Zhang Yang apoiou Liu no ombro e começou a sair. Não se mexa. Monkebu tinha acabado de encerrar a ligação. Ele não ousou ficar na frente de Zhang Yang, com medo de acabar da mesma forma que Qian Hongwen. No entanto, os seguranças do karaokê estavam alertas. Um por um, eles correram até ele. Monkebuchi começou a gritar enquanto apontava o dedo para Zhang Yang. Não os deixe ir. Aquele homem deu uma surra no chefe Qian. Os guardas não faziam ideia de quem era o chefe Qian, mas sabiam que chefe significava alguma coisa. Rapidamente bloquearam a frente de Zhang Yang, que seguia adiante. Fosse uma briga leve ou brigas aleatórias, era seu dever deter os envolvidos e deixar a polícia cuidar do resto. Qian Hongwen tossiu forte por um tempo e se levantou com muita dificuldade. Apontou os dedos trêmulos para Zhang Yang, com a voz trêmula. Seu desgraçado. Vou te dar uma surra. Zhang Yang se virou e sorriu. Você deve ter muitos colegas de trabalho. Cuidado, pois o comitê disciplinar pode te chamar para um chá da tarde. Qualquer funcionário do governo teria medo do comitê disciplinar. Irritado, Qian Hongwen gritou. Quem você pensa que é? Acha que pode chamar um comitê disciplinar para me vigiar? Seu pai é chefe de cidade? Chefe de província? Vou deixar você apodrecer na cadeia pelos próximos 10 dias. Ou até um mês. Vou arranjar um lugar bem legal para você. As pessoas vão poder foder sua bunda pelada o dia todo. Yang Zixian ouviu o que ele disse e franziu a testa, irritada. Ela conhecia bem esse tipo de pessoa. Uma delas era uma antiga colega de classe do seu pai, da época em que ele estava na universidade. Quando ele veio à sua casa como convidado, tratou o pai dela com respeito, a ponto de ela o achar muito gentil e amigável, sem nenhum traço de raiva ou selvageria. Mas, vejam só, quando a situação se inverteu, ela não conseguia acreditar que ele pudesse ser tão rude e violento. Mesmo sendo uma menina, com experiência em lidar com política desde jovem, ela adquiriu uma sólida compreensão do mundo político. Sabia que esse tipo de pessoa só faria mal. Sempre que surgia um caso importante, seu pai certamente estaria envolvido. Um líder perderia sua credibilidade por causa de um único erro de julgamento. Não, ela não pode permitir que esse homem continue seu ato de horror. O Gordon arregaçou as mangas e perguntou a Zhang Yang, pequeno Yang. A boca deste homem está cuspindo algo fedorento. Não aguento mais sentir o cheiro. Quer que eu te ajude a fechar a boca dele? Zhang Yang sorriu levemente e disse, não há necessidade de sujar as mãos em um cachorro raivoso. Um vice-chefe do departamento de publicações do governo provincial foi insultado como um cão raivoso. Se Zhao Kangming e seus amigos ficaram chocados além da conta, o que o próprio Qian Hongwen sentiria. Zhang Yang deve estar louco além da razão. Ele é louco além da compreensão de qualquer um. Ele deve estar louco. Como você pôde brigar com o subchefe do departamento de publicações do governo provincial? Aquele homem poderia facilmente te dar um fora com um simples peido. Vocês se acham fortes e invencíveis só porque sabem lutar. Para que serve a polícia então? Gordo. Vamos, disse Zhang Yang. Ele precisava que o Gordon levasse Li de volta para casa. Não ousem se mexer, disseram os guardas do karaokê. Se o caso se agravasse, os guardas poderiam estar em sérios apuros se deixassem Zhang Yang sair do local.
Qian Hongwen tinha fumaça saindo das orelhas e do nariz. Ele era o subchefe do departamento de publicações do governo da província de Kanglang. Como ele poderia levar uma surra em público daquele jeito? Se a notícia se espalhasse, ele seria envergonhado. Ao ver tantos guardas cercando Zhang Yang, ele tomou coragem e avançou corajosamente. Apertou o punho com força e enfiou um soco na nuca de Zhang Yang. Agora, Zhang Yang e Fatian eram excelentes parceiros de luta. Mesmo com Zhang Yang de frente para os guardas, Fatian se protegia por hábito. Essa postura de luta foi formada após anos de lutas nas ruas. Agora que ele viu o furtivo Qian Hongwen prestes a acertar um golpe em Zhang Yang, Fatian imediatamente desferiu um soco em direção ao seu punho. A RGH Qian Hongwen recuou num piscar de olhos. Sua mão foi jogada para trás. Sangue começou a escorrer de suas mãos, e seu rosto se contorcia de dor. Sangue. Tem sangue. Assim que o guarda viu aquilo acontecer, como puderam deixá-los ir? Zhang Yang e o gordo ignoraram completamente os guardas e agrediram o oficial do governo. Num instante, o grupo de guardas correu em direção a Zhang Yang, erguendo seus cacetetes para atingi-lo, na tentativa de deter os dois suspeitos, Zhang Yang e o gordo An. Vendo que estava prestes a ser atacado, ele não podia simplesmente deixá-los fazer isso e, num piscar de olhos, Zhang Yang os espancou até deixá-los em polpa. Durante a confusão, Zhou Kangming e o restante de seus amigos foram arrastados para a confusão. Os guardas, erroneamente, presumiram que estavam com Zhang Yang e os espancaram com seus cacetetes, deixando-os gemendo de dor. Como o Gorduan estava um pouco irritado com Zhou Kangming antes, ele até acidentalmente desferiu alguns socos para deixar uma marca em seu rosto. O próprio Zhang Yang havia deliberadamente conduzido os guardas, um por um, em direção a Zhou Kangming, deixando o bastardo experimentar a luta. No entanto, o bastardo até empurrou Zhao Yishan para frente e se encolheu atrás dela. Saiba que o martelo da justiça não discrimina gêneros. No meio da enorme comoção, quem teria tempo para conter os socos se uma linda garota se envolvesse na briga? Além disso, como os guardas foram tão intimidados por Mongord e Zhang Yang, eles aproveitaram a chance para se vingar do pobre e choroso Zhou Kangming. Mire nos fracos primeiro, em uma briga. Este foi o exemplo perfeito. No entanto, a verdadeira vítima aqui foi Zhao Yishan, seu cabelo puxado com tanta força que seu grito foi tão alto que as pessoas poderiam ter pensado que ela estava realmente dando à luz. Seu peito e bunda tinham marcas, talvez alguns daqueles guardas pudessem ter aproveitado a oportunidade para molestá-la. Tanto Zhang Yang quanto Fatian eram inigualáveis em lutas de punho. Conseguiam enfrentar mais de 10 guardas e ainda assim permaneciam inabaláveis. O álcool neles tornava seus socos um pouco mais lentos do que o normal. Mas, depois de trocar alguns golpes, ficaram mais fortes e mais rápidos. Por sua vez, conseguiram derrotar todos com apenas um pequeno esforço. Qian Hongwen e o rabo de macaco não estavam fora da luta, com seus rostos e narizes visivelmente machucados por terem levado inúmeros golpes na confusão. Ui ui ui. A sirene da polícia foi ouvida do lado de fora do estabelecimento, justamente quando a briga estava prestes a terminar. Depois de mais alguns socos, um pelotão de policiais subiu ao prédio e cercou todos. Virem-se para a parede. Virem-se para a parede e ajoelhem-se. Acostumados a esse tipo de situação, tanto o Gorduan quanto o Zhang Yang rapidamente se dirigiram a um canto e obedeceram. Afinal, aqueles policiais estavam segurando cacetetes elétricos. Se fossem picados por aqueles aparelhos, a dor seria intensa por alguns dias. Qian Hongwen, no entanto, recusou-se a obedecer. Ele era o oficial desta província. Um líder, tecnicamente. Esses policiais estão todos abaixo da sua patente. Eram praticamente seus subordinados. Se eles obedecessem e se ajoelhasse, como poderia ainda encarar o público depois de ter sido tão humilhado? Além disso, ele era vítima. O soco do Gorduan havia arrancado 2 de seus dentes da frente. Se ele não os acertasse com pelo menos 1 ou 2 socos, não conseguiria dormir confortavelmente esta noite. Os policiais se aproximaram e, quando viram um homem ainda pronto para brigar, deram-lhe um choque com o cacetete e o fizeram cair de joelhos. Gra.a. Arg. Ah! O pobre homem foi gravemente eletrocutado antes de não conseguir mais ficar de pé, onde ficou deitado no chão, se contorcendo com a corrente elétrica restante em seu sistema. Espere. Ele é o Gra. Ah!
O pobre rabo de macaco já estava ajoelhado quando se levantou rapidamente para revelar a identidade de Qian Hongwei. Mas os policiais não sabiam disso e pensaram que ele estava resistindo à prisão. Eles também o eletrocutaram, deixando-o tremendo de dor. Tanto Zhang Yang quanto Fatian viram o que aconteceu e riram baixinho. "Levem todos de volta para a delegacia", gritou um dos policiais. O número de participantes naquela briga era bastante grande. Poderia até ser considerada uma briga generalizada. O policial da frente levantou a mão e deu a ordem. Os outros policiais assentiram e os levaram para dentro da viatura. Um por um, eles foram levados para o banco de trás do carro da polícia, com homens e mulheres em veículos separados. Zhou Kangming encarou Zhang Yang com relutância, com o olho direito. Seu olho esquerdo estava completamente inchado e fechado. Ele gritou com raiva para Zhang Yang: "Olha o que você fez com todos nós." Liu Qiming também foi um dos azarados. Ele só queria ter um bom relacionamento com o Gorduan. Nunca imaginou que pudesse se envolver em uma briga, muito menos ser arrastado para a delegacia. Se fosse acusado de participar de uma briga de rua, não ousava pensar mais. Seu rosto empalideceu e ele começou a soluçar incontrolavelmente. O Gorduan ouviu o soluço e repreendeu o pobre menino. "Por que você está chorando? Você nunca foi à delegacia?" "Fique de boca fechada", gritou o motorista através da rede de arame farpado entre o passageiro e o motorista. "Cale a boca, porra." Zhou Kangming congelou em seu assento e nem ousou fazer barulho. Mesmo assim, sua raiva não havia se extinguido. Ele encarou Zhang Yang com raiva e jurou silenciosamente que o acusaria o máximo que pudesse quando a polícia os interrogasse. Ui ui ui. A sirene do carro da polícia ecoou quando eles chegaram à delegacia. Como o número de suspeitos era muito grande, o carro foi levado para dentro da delegacia, parando bem em frente ao prédio. "Saiam. Tirem seus traseiros preguiçosos do carro agora", disse o policial enquanto os arrastava para fora como patos para fora de suas gaiolas. Quando eles entraram no prédio, um homem vestido casualmente, aparentando ter cerca de 30 anos, correu até eles e cumprimentou o policial que estava na frente. "Essas são as pessoas que causaram a comoção na Dream City?" "Sim, secretário Lei", disse o policial. A pessoa que se dirigiu a ele era o secretário do chefe do Departamento de Segurança Pública. Ele não podia se dar ao luxo de cometer um erro. O secretário Lei procurou rapidamente pela multidão, gritando: "Chefe Qian! Chefe Qian! Estou aqui! Estou aqui!" gritou Qian Hongwei com os lábios trêmulos. O pobre homem havia sido eletrocutado com o bastão elétrico e ainda sentia dormência por todo o corpo. O homem nem conseguia falar direito. O secretário Lei dirigiu-se rapidamente a Qian Hongwei e disse severamente: "Oficial Bai, este homem é o subchefe do Departamento de Publicações do governo da província de Kanglang, Qian Hongwei. Olhe para ele. Veja o quanto ele foi maltratado. Esses loucos psicóticos traíram o país e ousaram até mesmo agredir um membro do governo. Temos que punir esses canalhas severamente, com extremo preconceito." O policial chamado Bai ficou perplexo. Ele nunca soube que havia prendido o subchefe do Departamento de Publicações do governo da província de Kanglang, Qian Hongwei. Meu Deus! Ele viu um de seus subordinados usando o bastão elétrico para atacar um homem. Se o departamento descobrir o que aconteceu, ele será parcialmente responsável. Zhou Kangming ficou completamente perplexo. Seu coração batia loucamente. Psicótico. Trair o país? Bandido? Se ele realmente fosse acusado dessas acusações, nem morreria em paz. Ele rapidamente pulou de horror e gritou a plenos pulmões: "Eu sou inocente. Inocente, eu te digo. Foram tudo Zhang Yang e Yang Wang. Foram os dois que começaram a briga. Eu sou inocente. Inocente." Continua. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 204, postura de Gujuns sendo acusados de serem culpados, traidores da nação e até mesmo rotulados como loucos psicóticos. Eles estavam sendo seriamente arrastados para a fogueira. Mas não fizeram nada. Literalmente nada. Se isso acabar pior do que imaginam, o que acontecerá com eles? Com esses pensamentos negativos circulando em suas cabeças, Liu Qiming e o restante das vítimas clamaram por justiça. Por outro lado, o secretário Lei estava irritado com os gritos deles. A polícia não vai simplesmente prejudicar um homem inocente. Por outro lado, não vamos deixar um criminoso solto. Então, por que vocês estão gritando? Vamos investigar isso a fundo.
Não pensem que vão conseguir escapar gritando como um fracote. O rosto de Zhou Kangmin tornou-se amargo como uma abóbora amarga. Sem mais nada a fazer, eles se limitaram a xingar o homem ao seu lado. Para começar, a culpa era toda de Zhang Yang. Tudo por causa de suas ações imprudentes que os levaram a esse caminho. Até Zhao Yishan, que invejava a riqueza herdada de Li Hu e origem familiar de Yang Zixian, sabia que precisava fazer algo a respeito, buscando a ajuda de um deles. Isso também afetava o futuro do namorado dele e o dela. Ela não podia simplesmente deixar isso continuar sem nenhuma intervenção. Isso poderia comprometer o relacionamento unilateral entre ela e Zhou Kangming. Ela se virou para Yang Zixian e perguntou: Zixian, diga alguma coisa. Eu sei que você pode fazer algo a respeito. Somente quando ela mencionou o nome de Yang Zixian, os outros se lembraram de que ela era filha amada do líder provincial de Kanglang. O que Qian Hongwei poderia fazer como mera subchefe de departamento? A outra pessoa era de uma patente muito mais alta. Os caras patéticos rapidamente cercaram Yang Zixian e imploraram a ela. Como Yang Zixian estava escondida atrás da multidão, Qian Hongwei não conseguiu vê-la, até que Zhao Kangming e os outros gritassem seu nome e se ajoelhassem a seus pés. Qian Hongwei sentiu um aperto no coração. Desta vez, a situação poderia ser mais problemática do que realmente era. Porque aquela jovem estava no meio da multidão. Porque ela estava envolvida. Se ela cedesse aos apelos e ajudasse os jovens, poderia realmente ser o fim de Qian Hongwei. Se uma pessoa com apenas uma patente acima podia facilmente pisar em seus subordinados, quanto mais ele seria pisoteado sendo 3 vezes inferior ao pai dessa garota. Ora, a grande maioria dos subchefes de departamento jamais alcançaria o ápice de chefe de departamento em vida. Um oficial provincial, muito menos. No mundo da hierarquia governamental, um oficial provincial era muito mais forte do que um mero chefe de departamento. A diferença de autoridade seria enorme. Embora Qian Hongwen fosse mais velho que Yang Zixian em idade e posição, o pai de Yang Zixian estava em uma posição ainda mais alta. Pelo menos ele ainda tinha boas maneiras. Ele cumprimentou a garota proativamente com um sorriso um tanto lamentável que a convidava a um soco. Ah, é Zixian. Yang Zixian sorriu, mas era tão rígido e robótico que qualquer um sabia que era apenas uma resposta obrigatória. Tio Qian. Como secretário, ele era bastante sensível ao ambiente e muito competente em seu trabalho. Rapidamente, correu até Qian Hongwen e sussurrou em seu ouvido: Chefe Qian, quem é essa mulher? O pai dela é o líder da província de Kanglang. O secretário Li respirou fundo. Sabia que aquilo era completamente fora do seu alcance. Até mesmo seu próprio chefe de gabinete, Mao Wuxi, era apenas um chefe de departamento. Rapidamente, mudou o tom de voz e falou estoicamente: Receio que o caso dele seja muito mais complicado do que deveria ser. A polícia precisaria de muito mais informações de todos os lados para resolver este caso. Yang Zixian olhou para Zhang Yang e se ofendeu com sua indiferença. Ele nem abriu a boca para pedir ajuda. Estou te ajudando como ex-colega. Você poderia pelo menos demonstrar um pouco de apreço por mim. O que eu sou? Sua babá? Que insolência! Ainda assim, seu rosto permaneceu completamente imperturbável, sem revelar nenhuma emoção. Posso testemunhar. Quem participou da briga foi só ele e ela. O resto das pessoas aqui eram completamente inocentes, disse Yang Zixian, apontando para Zhang Yang e Fatian, indicando o verdadeiro culpado. Qian Hongwen ficou surpreso e feliz. Inicialmente, ele pensara que a garota estivesse com Zhang Yang e Fatian. A princípio, ele havia desistido da intenção de se vingar de Zhang Yang, já que sua reputação e fama eram muito mais importantes do que uma pequena briga. No entanto, tudo mudou quando ouviu o que Yang Zixian acabara de dizer. Era óbvio que ela nunca tivera a intenção de proteger Zhang Yang e Fatian. Se fosse esse o caso, Qian Hongwei ainda teria uma chance de se vingar de Zhang Yang. O secretário Lei era um rapaz inteligente. Ele conseguia entender facilmente o que Yang Zixian queria dizer com isso. Ele acenou com as mãos e chamou o policial. Policial Bai, leve esses dois para a sala de interrogatório e os interrogue com delicadeza, enfatizou o secretário Lei propositalmente. O Guardian estava ficando preocupado. Mesmo sem ter ideia de quem era o de patente mais alta, ele percebeu que o secretário Lei e o subchefe Qian estavam com medo de Yang Zixian. Porra, garota. Éramos colegas de classe. Por que você nos ignorou?
Yang Zixian olhou fixamente para Zhang Yang, para lhe dar uma última chance de implorar por sua ajuda. Zhang Yang estava pensando em algo completamente diferente. Ele estava rindo baixinho. Se fossem pegos e colocados em outra delegacia, ele poderia ter ficado um pouco preocupado. Mas aqui, neste lugar, este era o lugar onde Sun Xiu trabalhava. O que havia para ter medo? Ele poderia facilmente ligar para sua namorada e pedir ajuda. O policial Bai puxou Fatian e Zhang Yang para dentro da delegacia. No caminho, um homem de meia idade parecia estar no caminho. Suas duas mãos estavam atrás do corpo, sua postura completamente estoica e seu rosto severo eram familiares. Quando os oficiais ao redor viram, pararam e levantaram a mão para saudá-lo. Chefe Gu. Aquele homem era o vice-chefe do Bureau, Gu Jun. Mesmo desde o incidente envolvendo Zhang Yang e o caso de roubo, Gu Jun vinha se destacando. Sua reputação fora severamente afetada pela humilhação pública de Sun Xiu. Ele aproveitou a oportunidade para competir com os outros dois subchefes e conseguiu obter crédito por diversas contribuições. Não a ponto de rivalizar com o atual chefe do departamento, mas agiu com mais frequência e não foi passivo como da última vez. O homem assentiu. Um homem de sua posição não podia simplesmente reagir casualmente aos outros, sob pena de prejudicar sua reputação e respeito como líder. Ele continuou andando com as mãos cruzadas atrás do braço. O oficial Bai relaxou e empurrou Zhang Yang. Anda. Zhao Kangming ficou completamente encantado. Agora que estava livre, começou a ter seus próprios pensamentos na cabeça. Eu poderia ter levado uns socos, mas agora que as coisas chegaram a esse ponto, vocês, seus filhos da puta, vão ter uma vida pior. Quando um policial recorre à violência, ele pode ser pior do que um bandido de rua de verdade. De volta ao carro, Li Ru já havia colado o celular no ouvido, ligando para todos os lados, tentando encontrar uma conexão que pudesse salvar Zhang Yang. Se Zhang Yang fosse arrastado para a sala de interrogatório, cada minuto que passasse ali seria um minuto de tortura. Li Ru não pôde deixar de se sentir angustiada com isso, batendo os pés no chão em frustração. Espere, gritou Gu Jun, dando apenas alguns passos à frente. Virou-se e observou Zhang Yang atentamente, ficando chocado e um pouco feliz por reconhecê-lo. Vê você. Você é Zhang Yang. Zhang Yang sorriu casualmente. Bom dia, chefe Gu. Gu Jun estava arrependido de ter perdido a chance de se aproximar de Sun Xiu. Ela era praticamente uma deusa no departamento. Mas ele a deixou vagar por aí bem debaixo do seu nariz. Ele se arrependeu de não se importar com a garota antes do incidente. Se ele tivesse tido uma conversa normal com Sun Xiu de vez em quando, quem sabia onde estaria naquele dia. O pior era que, quando Sun Xiu estava em apuros, ele permanecia à margem, sem fazer nada. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade para se aproximar da mulher e conquistar seu lado bom. Mas, tudo o que ele fez foi literalmente nada. Temendo que a mulher pudesse guardar rancor do homem, ele não tomou nenhuma atitude para subjugá-la. Ele estava com medo de piorar as coisas. Tudo mudou quando Zhang Yang apareceu como uma tábua de salvação em um momento de aperto. No entanto, ele ainda era um servidor público. Que vergonha ele tinha que incorrer para pedir a um policial que beijasse a bunda de um civil. Mas, agora que uma oportunidade se revelara, ele poderia usar seu poder para tirá-lo do problema do garotinho. Quem diria que Zhang Yang poderia sentir um pouco de gratidão por ele permitir que ele aproveitasse a oportunidade para pedir um favor a Sun Xiu. Enquanto a linha de pensamento ecoava em sua cabeça, Gu Jun tomou a decisão de ajudar e perguntou, que ofensa ele cometeu? Violência contra um policial, respondeu o secretário Lei rapidamente, antes que qualquer outro policial o fizesse. Ao que parecia, ele sabia que Gu Jun estava fazendo algo para ajudar Zhang Yang. Temendo a última opção, ele rapidamente revelou a ofensa mais grave. Chefe Gu, este homem é o subchefe do departamento de publicações do governo da província de Kanglang, Qian Hongwen. Ele foi agredido por este sujeito. Gu Jun respirou fundo. Droga. Pássaros da mesma plumagem voam juntos, mas não o contrário. Naquela época, Sun Xiu socou o filho na frente do chefe, e aqui está Zhang Yang, socando o vice-chefe. Tecnicamente, Qian Hongwen e Gu Jun tinham praticamente o mesmo nível hierárquico. Zhang Yang finalmente abriu a boca para se defender. Apontou para Li, que estava sentado no banco, e disse, aquela senhora ali é minha professora universitária.
Eu a vi sendo perseguida por um pervertido no karaokê. Como cidadão de bem, eu tinha que impedir um crime e pedir ao homem que parasse com seus atos indecentes. Mas, em vez disso, o homem gritou, dizendo que era um funcionário do governo e queria que eu deixasse em paz. Naquela época, eu pensava, um funcionário do governo deveria ser aquele que serve aos cidadãos. Como esse bandido pervertido e violento pode ser um servidor do governo? Fiquei com raiva e o chutei. Eu estava fazendo justiça. Quando Qian Hongwen foi insultado por um pervertido e um bandido, seu rosto empalideceu e tudo o que ele conseguiu dizer em resposta foi: "Vê você. Vê você." Gu Jun ria por dentro. Ele achava que Zhang Yang talvez não fosse tão imprudente quanto ele imaginava. Contanto que confiasse na carta do cidadão legítimo, protegendo a lei, poderia estar do lado certo da lei, mesmo que as coisas ficassem um pouco complicadas. É claro que, sem ninguém para apoiá-lo, ele nunca alcançaria a posição mais alta, por mais razoável que fosse sua desculpa. Mas, este homem tinha alguém por trás dele. Quando a imagem de Sun Xiu surgiu em sua mente, Gu Jun sentiu um arrepio repentino percorrer sua espinha. O medo tomou conta de sua mente. Esta jovem era uma deusa entre os deuses, porque ela conseguiria um emprego neste pobre reino mortal. Desde o incidente, toda a estação ficava gelada e cheia de medo sempre que Sun Xiu aparecia. Todos estavam com tanto medo de que suas ações pudessem ofender a divina Sun Xiu. Gu Jun tossiu levemente e se virou para Qian Hongwen. Chefe Qian, eu diria que seria bastante constrangedor para o senhor se esse assunto viesse a público. Que tal chegarmos a uma trégua? Como diz o ditado, trate um grande problema como um pequeno problema como nenhum. Qian Hongwen ficou furioso. Não importava o quanto ouvisse suas palavras, não conseguia deixar de notar o tom de sua voz e a palavra que usava para chamá-lo. Vergonhoso. O que ele estava tentando fazer? Estava tentando provocar Qian Hongwen. E daí se ele estava com mulheres? Quem não estaria na sua idade? Sendo um alto funcionário do governo por muitos anos, que se entregou a todos os luxos e prazeres que isso podia oferecer. Pelo visto, Qian Hongwen entendeu que Gu já havia decidido ficar do lado de Zhang Yang. Qian Hongwen amaldiçoava Gu Jun em seu coração, sentia raiva, mas não tinha como extravasá-la. Gu Jun tinha mais ou menos o mesmo posto que ele, mas era de outra província. Ele não podia exercer sua autoridade ali. Do outro lado, Yang Zixian assentiu. Ela finalmente entendeu o que havia acontecido. Não é de se admirar que Zhang Yang nunca tivesse feito menção de pedir sua ajuda. Ele tinha um triunfo desde o início. Ele estava contando com o subchefe do Departamento de Segurança Pública. Há um ditado que diz que o ódio nasce do amor. Yang Zixian nunca se apaixonou por Zhang Yang, mas como ela tinha um forte comportamento egoísta, ficou ofendida com o ato de Zhang Yang de não lhe responder. Naquele momento, ela se aproximou, insatisfeita com o resultado, e disse: "Vice-chefe Gu, essa pessoa cometeu um crime contra um funcionário do governo. Como você pode dizer uma coisa dessas?" Gu Jun olhou rapidamente para Yang Zixian e se sentiu um pouco desconfortável. "Pirralho, quem você pensa que é?" O secretário Lei explicou rapidamente: "Chefe Gu, esta pessoa é filha do líder da província de Kanglang." Gu Jun ficou chocado além das palavras. Não é de se admirar que ela ousasse entrar na conversa daquele jeito. Ela era filha de outro líder poderoso. No entanto, Gu Jun sorriu. Normalmente, um líder provincial chocaria facilmente, mas Sun Xiu tinha poderes imensuráveis. Ela poderia facilmente pegar o telefone e ligar para o secretário da cidade. E daí? Se seu pai é o líder da província de Kanglang, se qualquer líder de qualquer província entrasse na delegacia agora, Gu Jun ousaria brigar com ele. No geral, quanto mais golpes ele recebesse, mais favores ele poderia receber de Zhang Yang. Para subir na escada da promoção, você deve ficar ao lado da pessoa que está no degrau mais alto. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 205, até que ele sofra. Gu Jun fortaleceu sua determinação, assumiu uma postura estoica e declarou claramente: "A Secretaria de Segurança Pública é um lugar onde a justiça é feita. Aceitaremos apenas fatos e evidências, não favores." Depois do breve discurso de Gu Jun, todos ficaram em conflito. Gu Jun pretendia proteger Zhang Yang. Isso estava claramente estabelecido. Mas por quê? Quem é Zhang Yang e o que levou Gu Jun a ofender a filha de um líder provincial e assumir o caso com ousadia? Ele deveria saber que o pai dela era o líder provincial,
Uma posição muito mais alta e poderosa do que Gu Jun, em vários níveis. Yang Zixian ficou chocada com a resposta dele. Ela nunca imaginou que Gu Jun ainda fosse teimosa e se recusasse a ajudar Zhang Yang. O que está feito, está feito. Embora ela própria fosse bastante arrogante e teimosa, seu senso de comportamento político era forte. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Será que Zhang Yang tinha um passado oculto que ninguém além de Gu Jun conhecia? Seria esse o motivo pelo qual Gu Jun nem sequer temeria um líder provincial? Ela acenou com as mãos e gesticulou para que o secretário Lei fosse até ela. O secretário Lei viu o chamado dela e correu até ela, cheio de luxo. Senhorita Yang? O que houve? Yang Zixian apontou para Zhang Yang e sussurrou. Que tipo de relacionamento aquele homem tem com o seu vice-chefe? O secretário Lei coçou o queixo e balançou a cabeça. Não tenho certeza, senhorita. Mas espere, deixe-me perguntar por aí. Ele deixou o grupo, foi até a delegacia e começou a coletar informações sobre Zhang Yang. Ela era apenas filha do líder da província, uma daquelas pessoas com quem todos gostariam de ter um bom relacionamento. Mal se passou, o secretário Lei voltou com uma expressão um tanto chocada, aproximou-se furtivamente de Yang Zixian e sussurrou de volta. Receio que isso seja bastante complicado, senhorita Yang. Aquele homem não é um homem qualquer. Há pouco tempo, a senhora se lembra de um caso de assalto à mão armada que aconteceu por aqui? Ele então explicou explicitamente o evento que havia acontecido para Yang Zixian, até os detalhes de quando Mao Yuxi foi menosprezado por Sun Xiu na frente de todos. Antes que Yang Zixian pudesse terminar de ouvir, ela cobriu a boca. Não é de se admirar que este homem ousasse ser tão valentão. Ele tinha uma espinha dorsal tão forte o apoiando. Seus relacionamentos eram tão fortes e vastos que ele mesmo conseguia falar com o secretário da cidade. Isso é só a ponta do iceberg. Ela era egoísta e egocêntrica, disso ela mesma se dava conta. Mas também queria subir na hierarquia. Num instante, ela soube o que tinha que fazer. Percebeu o imenso valor que Zhang Yang tinha para ele. Não é de se admirar que até o vice-chefe Gu Ju quisesse se unir a Zhang Yang. Yang Zixian mudou de atitude 180 graus. Gu Jun, meu pai me disse uma vez que, como servidor público, ele ou ela deve servir ao povo como sua maior prioridade. Quanto à ovelha negra no escritório, eu diria, não seria melhor nos livrarmos da raiz? Com a cabeça completamente sem sangue, Qian Hongwen ficou tão pálido que as pessoas poderiam confundir seu rosto com um esboço mal feito em um pedaço de papel. O que diabos essa vagabunda estava pensando? Ela está tentando fazê-lo sofrer até o fim? Ovelha negra. Raiz da confusão. Se ele realmente fosse usar esse insulto, garantir sua posição atual seria um problema, quanto mais esperar por promoções no futuro. Gu Jun zombou e assentiu. Agora ele entendia que a garota devia saber algo sobre Zhang Yang. Ele só queria proteger Zhang Yang, mas agora havia conquistado o apoio da filha do líder da província. Com menos obstáculos em seu caminho, ele poderia causar uma impressão melhor a Zhang Yang e conquistar sua simpatia. Ele levantou a mão e acenou. O escritório agora assumirá e cuidará do caso. Vamos interrogar todos e revelar a verdade. Furioso, Qian Hongwen berrou. Vê você. Vê você não pode me interrogar. Sou um funcionário do governo. Gu Jun olhou rapidamente para ele e respondeu, olhando para o horizonte. Este é apenas um caso normal de briga de rua e tentativa de estupro. Você está aqui como suspeito de um crime. Não vamos acusá-lo de nenhum delito político. Isso exigiria uma investigação mais aprofundada por parte do departamento. Qian Hongwen queria abrir a boca para gritar, mas foi rapidamente arrastado para dentro da delegacia por um policial maior. Zhou Kangming e os demais ficaram boquiabertos. Que diabos aconteceu? Como o ousado e arrogante chefe Qian pôde ser arrastado num instante? E ainda tem Zhang Yang. O que ele é? Quem é ele? O que o torna tão especial a ponto de até mesmo o vice-chefe do Departamento de Segurança Pública se arriscar a protegê-lo? Circulando sobre as mesmas perguntas repetidamente, os demais sentiam como se não conhecessem Zhang Yang. Ele estava envolto em mistério. Depois que toda a aprovação estava quase no fim, eles finalmente perceberam que o verdadeiro homem, o verdadeiro chefe, era Zhang Yang. Estando quieto e depois de tudo isso, ele era um lobo escondido em uma pele de cordeiro. Todos foram cegados por sua ganância. Como eles não poderiam saber antes? Agora, eles estão condenados com certeza.
Eles estavam se esforçando ao máximo para traçar uma linha clara entre eles e Zhang Yang, para garantir que a polícia não os agrupasse com ele. Mas eis que Zhang Yang emergiu triunfante. Agora que chegou a esse ponto, como eles poderiam implorar por sua ajuda? Ele nem sequer olhou para eles. Mas, pior, se ele quisesse vingança, Zhou Kangming e os outros não suportavam pensar nas consequências de suas ações. Todos estavam pálidos como fantasmas. Por um lado, Zhao Yishan sentiu-se devastada. Ela não sabia o que pensar agora. Será que ela, afinal, fez a escolha errada? Essa pergunta estava agora gravada em sua mente, ecoando sem parar enquanto ela não conseguia parar de pensar nisso. O secretário Lei era mais esperto. Já fazia algum tempo que sabia que as coisas tinham saído do controle. Recuou secretamente e ligou para Mao Wuxi, contando-lhe tudo o que tinha acontecido na delegacia, sem deixar um único detalhe sem ser revelado. Mao Wuxi já havia batido o ponto há muito tempo, mas quando ouviu o relatório do seu secretário, deu-lhe apenas uma ordem: deixe o escritório cuidar disso. O escritório cuida disso. Ponto. Zhang Yang foi o primeiro a ter seu depoimento registrado. Em seguida, ele explicou tudo o que havia acontecido na cena, em detalhes. Yuli havia tomado uma xícara de chá quente antes e recuperado um pouco os sentidos. Ela foi a primeira pessoa diretamente envolvida no incidente. Monkeybuta era bastante fraco. Após ser ameaçado pela polícia, ele cedeu e expôs seus planos de como ele e Qian Hongwei queriam transar com Yuli no karaokê. Além disso, ele até expôs seus crimes passados de atrair alunas para sexo. Desta vez, era quase certo que Monkeybuta não escaparia do destino de ser preso. No entanto, Qian Hongwei era bastante difícil de lidar. A polícia sozinha não conseguiria interrogar um subchefe. Precisariam da figura de autoridade apropriada para isso. Yang Zixian fez um rápido telefonema e, pouco tempo depois, o líder Yang, o líder provincial de Kanglang, ligou pessoalmente para Gu Jun para fazer uma declaração: esta nação não permitirá que um criminoso corrupto ocupe um cargo governamental. Essa declaração foi uma dica para Gu Jun reunir provas suficientes. O escritório provincial de Kanglang sempre conduziria a sua própria investigação e encontraria todos os atos criminosos que Qian Hongwei havia cometido no passado. Basta dizer que Qian Hongwei está condenado. Qian Hongwei jamais poderia ter previsto esse acontecimento. Havia um ditado que dizia: se você não se firmar, cairá no lago congelado. Yang Zixian foi quem causou o efeito dominó que levou à queda de Qian Hongwei. Inicialmente, ela declarou sua intenção de ajudar Zhang Yang, o que levou Gu Jun a prendê-lo. Yang Zixian também aconselhou seu pai, Yang Baokun, a descartar as maçãs podres da cesta. Como esse homem só criaria mais problemas para Yang Baokun, ele precisava ser removido. Se não pudesse ser um aliado útil, seria um lixo inútil. Agora que Gu Jun tinha resolvido as coisas com Qian Hongwei, ele ainda podia deixar uma boa impressão em Zhang Yang. 2 coelhos com uma cajadada só. Como ele poderia não estar feliz? Após a aprovação confusa, todos, seja Yang Zixian ou seus ex-colegas de classe, tinham uma opinião diferente sobre Zhang Yang. Naquele momento, Zhang Yang era o melhor entre eles e deveriam tê-lo tratado melhor. Zhou Kangming estava praticamente se esbofeteando, chorando enquanto dizia uma dúzia de desculpas por menosprezar Zhang Yang. Ele implorou para ter um pouco de misericórdia e esquecê-lo. Tudo isso, enquanto enxugava o bufo e as lágrimas. A última coisa que ele podia fazer era se ajoelhar e beijar suas botas. O Gordon ficou tão encantado ao ver Zhao Kangming que riu o caminho todo para fora da estação. Zhao Yishan viu o comportamento do namorado e sentiu-se profundamente enojada. Então, lembrou-se da briga no karaokê, onde ele a empurrou para frente para servir de escudo. Sentiu ainda mais repulsa pela covardia dele. Policial por vários anos, Gu Jun tinha um bom entendimento com as pessoas e percebeu que Zhang Yang e Zhou Kangming não estavam se entendendo, e silenciosamente tomou um lembrete para si mesmo. Ele deveria usar a influência sobre Zhou Kangming e cuidar bem dele, mantendo esse assunto em segredo de Zhang Yang. Ele deixaria uma dica sutil para Zhou Kangming: nunca se meta com Zhang Yang, ou ele pagaria caro. Dessa forma, ele ainda poderia fazer algo por Zhang Yang e não seria afetado. Após a gravação do depoimento, Gu Jun chamou Zhang Yang para uma conversa amigável. Ele expressou sua sincera intenção de aprofundar o relacionamento e de se tornarem amigos. Em seguida,
Deixou todos irem para casa e até os aconselhou a descansarem cedo. Ao sair do departamento, ele notou Yuli cambaleando e disse a Gorduan: Gordo, pode ir. Vou mandar o professor Yu de volta para casa. O Gorduan deu um sorriso pervertido e se afastou de Zhang Yang. Claro, fez um gesto de positivo e os deixou em paz. Pelo menos, o Gorduan poderia ter um tempo a sós com o Li. Professor Ayu, estou aqui para mandá-la de volta, disse Zhang Yang. Ele então a acompanhou até a saída da estação. À beira da estrada, Zhang Yang chamou um táxi e os dois desapareceram na noite. Nunca imaginei que Zhang Yang pudesse ter conexões tão profundas, disse Liu Qiming, admirado. Como o grupo de ex-colegas foi enviado para cá com a viatura da polícia, eles tiveram que pegar um táxi para voltar ao karaokê e dirigir seus próprios carros de volta para casa. Liu Qiming pensou em Fatian e olhou com respeito. Ele chegou à conclusão de que Fatian devia ter recebido ajuda de Zhang Yang, que mexia os pauzinhos aqui e ali. Era a única explicação para como um sujeito com pouca educação, que só sabia lutar para sobreviver, pudesse ganhar uma fortuna tão grande em tão pouco tempo. Na verdade, ele estava certo, embora tudo tenha acontecido no jogo. Fati, que tipo de pessoa Zhang Yang é? Disse o Ali curiosamente enquanto estava nos braços de Fatian. O que você quer dizer com isso? Respondeu Fatian. Você sabe o que eu quero dizer. O Gorduan sabia o que ela queria dizer. Mas descrever Zhang Yang corretamente seria um desafio. Ele era normal. Ele era normal. Ele era tão normal quanto qualquer pessoa que você vê nas ruas. Mas ele não era burro. Ele não revelaria como um irmão o ajudou a ganhar aquela quantia surreal de ouro. Ele zombou propositalmente e disse: Meu garoto Yang é muito forte. Ele tem mais de 10.000 subordinados. Ele então usou o contexto do jogo para contar a ela sobre Zhang Yang. Mas, se você não explicar direito, como a garota saberia que Zhang Yang está jogando? Quando outros ouvissem falar de 10.000 subordinados, certamente fariam a mesma cara de espanto. Como alguém conseguiria gerenciar 10.000 subordinados? Se fosse uma empresa, qual seria o tamanho dela? Se fosse um funcionário do governo, qual departamento teria capacidade para 10.000 oficiais? Seriam forças especiais? Poderia haver uma possibilidade, já que o homem lutava como um lutador de MMA. Ele deve ter sido observado por um líder e escolhido para se juntar a eles. Droga! Se ele tivesse mais de 10.000 subordinados sob seu comando, qual seria sua patente? Instrutor? Se fosse um instrutor, então estaria no posto de líder da cidade. Por mais confuso que fosse, os palpites que faziam só aumentavam. Todos pensavam ter descoberto Zhang Yang e ficaram chocados com suas próprias conclusões. Como Zhang Yang poderia ser um funcionário público tão jovem? Ponto. Depois de beber um chá quente na estação, ela finalmente se recuperou um pouco. No entanto, o álcool ainda a afetava. Balançando a cabeça para os lados dentro do carro, ela não aguentou mais e apoiou a cabeça no braço de Zhang Yang. Zhang Yang tinha músculos fortes e pele grossa, o que não o incomodava nem um pouco. Pelo contrário, temia que sua aspereza pudesse machucar a pele delicada da moça. Abriu o braço e deixou a mulher descansar em seu peito. Que casal lindo! Disse o taxista de 40 anos enquanto olhava pelo espelho retrovisor. Zhang Yang apenas sorriu para o motorista, sem dizer uma palavra. Como Yuli e Zhang Yang não se encontravam com tanta frequência, mal-entendidos são mal-entendidos. O taxista estava bastante animado. Ele vinha conversando com Zhang Yang de vez em quando. Yuli, perturbada com a conversa, acordou grogue e finalmente conseguiu dizer seu endereço residencial. Após 20 minutos, o táxi chegou a um antigo conjunto habitacional e parou em frente a um apartamento antigo que parecia ter entre 20 e 30 anos. Zhang Yang pagou o motorista e ajudou Yuli a sair do carro. Ele levantou a cabeça e viu que o apartamento tinha 5 andares. Professor Yu, em qual andar você mora? Estando lá fora, à noite, o vento frio soprou em seu rosto, trazendo-a de volta à razão. 4. Não. 3. Espera. 4º andar. Zhang Yang franziu a testa. Ele se esforçou e ajudou Yuli a subir até o 4º andar. Felizmente, depois de se esforçar para encontrar as chaves, ela conseguiu destrancar a porta certa. Ele temeu que estivessem tentando abrir a porta errada. Ela abriu a velha porta de madeira e levou Zhang Yang para um antigo apartamento de 60 a 70 metros quadrados. É 60, disse Yuli, envergonhada.
Se era por causa do álcool que ela havia ingerido, ou por ter sido vista por um de seus ex-alunos em tal situação, quem sabe. Ela preparou um chá e serviu a Zhang Yang, enquanto voltava para a cozinha para beber um pouco de vinagre, recuperando-se completamente. Zhang Yang olhou para os lados, observando a sala de estar, e perguntou: Professor Ayu, a senhora não disse uma vez que estava morando com sua mãe? O pequeno apartamento tinha apenas um cômodo, uma sala de estar e um banheiro. A porta do quarto estava escancarada. A cama parecia bem arrumada, como se ninguém dormisse nela há algum tempo. Yuli saiu da cozinha. Seu rosto estava sério e apavorado quando ela disse: Minha mãe está no hospital. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.